Amém? Glória a Deus. Bom dia, né? Irmãos, graça e paz do Senhor. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, a fechar seus olhos, colocar sua mão na altura do seu coração. Sei que grandes coisas o Senhor tem hoje, para fazer hoje na nossa vida, no culto agora de manhã, à noite. Cumprimento você também que está aí na sua casa. Te convido a fechar os seus olhos, aonde você estiver ouvindo esse culto, e leve o seu coração a Deus. Apresente a Ele os seus planos, os seus projetos. Agradeça pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida. Ó Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã. Nós queremos render graças ao Senhor. Nós queremos, Pai, te exaltar pelaquilo que o Senhor é, e te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tem operado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos milagres, pelas maravilhas, pelos livramentos, porque nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós carecemos, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, porque é ela, Pai, que se renova todas as manhãs, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. E é por isso, Pai, que nessa manhã, Pai, nós queremos render graças ao Senhor, nós queremos te exaltar, te adorar com o nosso melhor louvor, com a nossa melhor adoração, através da ministração da palavra. Espírito Santo, fique à vontade aqui neste ambiente, nesta manhã, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, e que nós não venhamos sair por aquelas portas da mesma forma que nós entramos, mas permita, Pai, que nós venhamos sair daqui diferentes, transformados, Pai, pelo Teu amor, Deus. Eu te apresento, Pai, cada pessoa que ainda está por chegar. Eu te apresento, Pai, esses que estão nos assistindo, Pai, através do Facebook. Que eu possa alcançar, Pai, cada um, Deus, de uma forma sobrenatural, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel e que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, Pai. Esse é o nosso pedido, Pai, nessa manhã, Deus. Fique à vontade aqui neste ambiente. A casa é Tua, Pai, os nossos corações são Teu, em nome de Jesus. E é por isso que nós te rendemos o nosso melhor louvor, e é por isso que nós te damos, Pai, as melhores palmas. Você que pode, levante a sua mão e comece a aplaudir o nome daquele que vive, daquele que reina. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos vieram aqui para adorar e exaltar o Senhor nessa noite? Tá fraco, gente? Quantos vieram para adorar e exaltar o Senhor nessa noite? Nessa manhã? Vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Nós cremos que Ele é o nosso lugar secreto, nosso lugar seguro, onde nós podemos nos acomodar, onde nós podemos descansar no Senhor. Em meio a tantas coisas que têm acontecido, em meio a tantas guerras lá fora, nós estamos seguros debaixo das asas do Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tua
Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluias. Exalte ao Senhor nessa manhã, aplauda Ele, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia, Senhor. Nós convidamos o Espírito Santo neste lugar. Oh, Senhor. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, movem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode parar, Senhor, nós somos adoradores do Senhor Jesus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, movem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Você vai estender as suas mãos em direção à sua casa, em direção ao seu bairro. Você vai começar a orar. Como todo culto nós falamos aqui, nós temos vivido dias tão difíceis, mas que Deus ele possa guardar a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Então comece a orar nessa manhã. Ó Pai, nós oramos, Deus, em favor, Pai, da nossa casa, do nosso lar, em favor, Pai, dos nossos familiares. Que o Senhor possa, Pai, nos guardar, Pai, nesses momentos tão difíceis, Pai, que nós temos vivido. Que o Senhor possa guardar a nossa casa, os nossos parentes, os nossos familiares, porque nós sabemos que são pessoas próximas de nós, os nossos amigos, Pai. Visita, Pai, cada pessoa, Deus, cada ente querido nosso, Pai. Visita, Pai, cada cômodo, Pai, de cada lar, Pai, que estão com suas mãos estendidas aqui nessa manhã, Pai. E que nada, Pai, venha atingir, Pai, a casa dos seus filhos. Que nenhum mal, Pai, que nada, que eles possam, Pai, ter prosperidade, que eles possam ter paz, que eles possam ter saúde, Pai, a cada dia, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que grande tem sido, Pai, o levante de Satanás contra as famílias, contra as casas, Pai, dos seus filhos, Pai. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor já está nos guardando, já está nos livrando, Pai, de todo mal, Deus.
agora também, Pai, nós colocamos, Pai, a cidade, Pai, de Mário Campos nas Tuas mãos. Nós colocamos, Pai, cada rua, Pai, cada beco, Pai, dessa cidade, Pai, porque nós sabemos, Pai, que essa cidade é do Senhor. Foi o Senhor, Pai, que nos levantou para estar aqui, Deus, fazendo a Tua obra, para estar aqui, Pai, nessa manhã, Pai, clamando, Pai, em favor dessa cidade, Pai, porque nós sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer através de nós, através das nossas vidas aqui, e é por isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar aí um minutinho. Graças a Deus. Nesse momento agora nós vamos trazer ao altar do Pai os nossos dízimos, as nossas ofertas. E nós precisamos entender, né, quando se fala de dízimo e oferta, é que nada que nós vamos fazer tem que ser por obrigação. Ontem nós estávamos até conversando dentro do carro, e uma coisa interessante é que existem várias pessoas que discutem, né, que ficam debatendo sobre dízimo e oferta. Porque eu acho que tem que dar, porque eu acho que não tem que dar, eu acho que tem que contribuir. Na verdade, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos contribuindo, e quando nós falamos da obra do Senhor, nós estamos contribuindo com a casa de Deus, para que tudo isso que os irmãos estão vendo aqui, para que possa continuar e até melhorar. Então tem que ser algo voluntário, algo do meu coração. Não quer dizer que, eu vou dar porque eu tenho que dar, eu tenho essa obrigação. Não, você tem que dar por amor, porque eu senti no meu coração. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Cada um contribua segundo aquilo que já propôs no seu coração. Não com peso ou com temor, mas com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nessa manhã você tem a oportunidade de trazer ao altar do Pai os seus dízimos e as suas ofertas. Graças a Deus. Façamos isso com alegria em nome de Jesus. Suas mãos para cá. Senhor, nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, que cada um, Pai, desses recursos possam ser bem administrados na Tua casa, para o crescimento, Pai, da Tua obra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Nós estamos felizes que nós temos motivo de sobra, né? Aí, glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo, no livro de João. Nós vamos ter outro culto aqui à noite, né, às 6h30 e às 18h40. Então você que deseja, né, cultuar a Deus conosco, ou pelo Facebook também, pelas nossas redes sociais, você pode estar fazendo isso em nome de Jesus. Livro de João, capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim, olha: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, não aquilo que queremos,
mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ontem eu usei esse mesmo texto aqui na juventude e eu queria trazer para os irmãos uma compreensão diferente. Por quê? Hoje em dia o que a gente mais vê na sociedade são pessoas que elas desistem muito fácil das coisas. Já viu? Aquela pessoa que começa um projeto que nunca termina, que ela fala assim, olha, agora eu vou estudar. E aí ela começa a estudar, aí ela começa a achar um negócio meio difícil, e aí ela fala assim, eu vou parar, eu vou fazer outra coisa, vou fazer, sei lá, medicina. E aí ela começa a fazer medicina, e aí ela acha o trem meio difícil e para. Aquela pessoa que entra no emprego, começa a trabalhar, aí depois de um tempo trabalhando, arruma confusão lá com as pessoas, e para. Hoje em dia as pessoas elas estão desistindo muito fácil das coisas. Se a gente for pegar alguns anos atrás, é claro que isso sempre teve, sempre existiu pessoas assim, só que se você for pegar alguns anos atrás, isso era uma taxa bem menor. Por quê? Porque as pessoas elas perseveravam mais, as pessoas elas se dedicavam mais naquilo que elas estavam fazendo, e nem o erro deixava com que as pessoas desistiam. Eu falo que a minha avó ela tem quase 60 anos, minha avó por parte de mãe, e a história dela é uma história muito delicada. Ela conta que ela foi abandonada pela mãe dela, e ela cresceu praticamente sozinha. Ela mesma deu o nome para ela, ela mesma colocou lá a data de aniversário dela, porque nem isso ela sabia. E aí eu fico olhando, eu fico assim, gente, hoje uma pessoa que ela não teve amor nenhum para dar lá atrás, é a pessoa que mais dá amor para as pessoas, é a pessoa que mais ajuda, e era para ser o contrário. Por quê? Por não receber, ela poderia ter desistido de tudo, poderia ter desistido da vida, de viver, de tudo, ter largado tudo. Os meninos, vocês vão crescer do jeito que vocês querem, mas não. Nós vemos o quê? Um exemplo de perseverança. É isso que Jesus a todo momento ele vem nos ensinar. Ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nos dá esperança. Não quer dizer que, pode ser que vai melhorar tudo aqui no mundo, não, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, isso daqui é passageiro. Algo melhor ainda está por vir, que é o quê? A vida eterna. É isso que Jesus ele vem nos ensinar. E o que a gente vê hoje, no meio da sociedade, no mundo em que vivemos, são pessoas que estão apenas existindo. Eu até falei sobre isso aqui, ó. O que é existir? É você respirar, é você sair ali no shopping, ali no supermercado. São as pessoas que elas existem. Elas não têm um propósito de vida. Por quê? A partir do momento que eu tenho um propósito, que eu tenho algo para poder focar, aí eu já estou vivendo. Por quê? Eu já começo a trabalhar em cima daquilo. Há 2 anos atrás, eu comecei meu pai está assim, você faz um concurso para o Corpo de Bombeiros, quando você ficar de maior. E aí eu sempre tentei, eu estudava, mas aquilo não era o que eu queria. E aí eu lembro que eu estudava, e toda vez que eu lia, nem chegava a ler o edital, mas eu já ia direto para a parte do salário. Estava lá 4.000 e pouco inicial. Quem não quer um salário desse? E aí acabou que eu comecei a estudar porque eu queria ganhar os 4.000 reais e estabilidade de vida. Só de pensar que o resto da vida eu não teria que enviar currículo para lugar nenhum, porque eu seria um funcionário público, isso aí já me deixava motivado. Mas uma coisa é quando nós temos motivação para algo que você não foi chamado para fazer. Outra coisa é quando você tem um propósito para focar em cima daquilo que Deus já escreveu que você tem que fazer. E aí eu comecei a estudar, fui lá, fiz o primeiro, não passei. Aí quando foi no segundo, a gente estava numa obra lá, estava tendo a reforma do salão dos adolescentes na igreja, e aí eu estudei nas minhas férias. Quando chegou no dia da prova, a gente estava arrumando lá o salão, porque o culto era à noite, ia inaugurar o culto de adolescentes lá na igreja, e aí a gente agarrou na obra lá, quando eu olhei no relógio 11h30, a prova era lá no centro de BH, e eu corri para lá, chegou lá, não deu tempo, o portão já tinha fechado. Falei, meu Deus, meu pai vai me matar. E aí eu voltei e falei, pai, não deu para fazer a prova, o portão fechou. 3 meses depois, a gente veio para cá. E aí, esses dias eu estava pensando, eu falei assim, engraçado que a missão do bombeiro ela é salvar vidas. Mas Deus também ele pode me usar para salvar vidas de uma forma diferente. Nem tudo aquilo que a gente almeja, realmente é o que Deus escreveu para nós. É o que Deus quer que a gente faça. Por quê? Muitas vezes a gente perde o foco, porque nós estamos focados em outras coisas. Eu queria fazer porque eu queria estabilidade, queria dinheiro. Eu queria ter um salário bom, mas aí até que um dia eu estava assistindo uma videoaula e um rapaz falou assim,
Existem pessoas que fazem um concurso porque elas nasceram para aquilo. O cara ele nasceu para ser policial, então independente do lugar que ele tiver, ele vai defender a população, ele vai exercer o que ele é, porque ele foi chamado para aquilo. Independente se ele tiver com distintivo ou não, com arma ou não. O bombeiro a mesma coisa, o cara lá do SAMU a mesma coisa, porque ele nasceu para aquilo. O professor, ele é professor aonde ele estiver, ele ensina para 1, 2, 3 crianças, ele não se importa com o tamanho, ele não se importa se elas estão bem ou não, ele está ali para poder cuidar, para poder ensinar. Foi o dom que Deus deu para ele. E aí ele falou assim, outra coisa, são pessoas que não foram chamadas para aquilo e estão apenas pelo dinheiro. Porque uns querem fazer porque foram chamados, outros querem fazer apenas pela estabilidade. E aí eu comecei a pensar naquilo, eu falei, é verdade. Então eu vou parar de estudar para uma coisa que, para mim, não vai me levar a lugar nenhum. E eu não estou falando que isso é uma coisa ruim, eu estou falando que a pior coisa que tem é você estar no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. É você estar num lugar, mesmo que você esteja ganhando bem, mas que você não foi chamado para fazer aquilo. E aí hoje eu falo, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Por quê? Porque as coisas elas se encaixam. As pessoas elas desistem hoje porque elas não têm propósito, e para andarmos no propósito de Deus para nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Olha para Abraão, qual era o propósito que Deus tinha para ele? Você vai ser pai de multidões, através de ti serão benditas todas as nações da terra. E aí o que ele teve que fazer? Estava tudo lindo, estava tudo legal, estava tudo muito fácil, ele estava ali no conforto, até o momento que Deus vira para ele e fala assim, olha, sai do meio de seus parentes e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. E lembre-se, eu vou fazer de ti uma grande nação, você vai ser uma bênção. E aí o que ele faz? Ele sai e vai. Isso é renúncia. Na nossa vida, se nós quisermos viver os propósitos de Deus para nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Que seja família, que seja, não sei, mas é o que Deus, Ele pede para nós. Olha o que João estava vivendo, ele estava no deserto, e aí a Bíblia fala que ele não era a luz, mas ele veio para testificar acerca da luz. Quer ver? Volta comigo aí, Lucas, volta um livro aí, Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, 76. Fala assim, olha, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. A condição de João ali não era uma condição favorável, não. Por quê? Ele estava vivendo no deserto, mas ele estava vivendo no deserto com um propósito. Ele tinha algo em mente, porque é isso que eu preciso fazer. Porque junto com as condições ruins, vem a maturidade. Nem sempre na nossa vida vai ser mar de rosas. É só o desconforto que nos leva ao crescimento. Já parou para pensar nisso? Que é quando você fala assim, nossa, tem uma prova para poder fazer. E aí você fala assim, não estudei, tem que estudar. Você tem que tirar ali o seu tempo, porque você precisa estudar, você precisa focar, porque você precisa passar na prova. E aí você sai do seu conforto, porque você poderia estar dormindo, você poderia estar assistindo um filme, você poderia ter saído, mas você tem que estar ali estudando, porque você precisa fazer a prova, você precisa passar. Isso te tira da zona de conforto. Com Deus é a mesma coisa. Quando Ele quer nos levar a lugares mais altos, Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto. Às vezes é uma situação que acontece que vai te levar a orar mais, porque antes a gente não orava como deveria. É uma situação que acontece que nós vamos precisar jejuar mais. São situações que o próprio Deus ele vai colocando no nosso caminho para quê? Nos levar a níveis maiores. E sabe o que é mais interessante ainda? Que às vezes você almeja uma coisa e você fala assim, olha, eu quero, sei lá, quero comprar um HB20. Não é fazendo propaganda da marca não, mas, né, que agora a gente está online, vai pensar que a gente está patrocinando aí, a Hyundai. Hyundai mesmo, né? Quer comprar um HB20. Aí você vai lá e 10 anos depois compra o carro. Nossa, graças a Deus. Você não pode simplesmente parar por ali. Porque a cada dia que passa, o mundo vai mudando. Vai surgindo coisas melhores. Aí se a pessoa, ela para,
não, comprei, agora acabou, posso morrer já. Não, a vida não é assim. Quando chegar a pessoa que ela decide viver, ela fala assim, não, agora eu vou trabalhar porque eu quero comprar um outro melhor. Eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu sei que eu posso alcançar algo ainda melhor. Meu pai uma vez comprou um Siena, até o que a gente tem hoje, e aí a gente só tinha, né, aqueles carros que não eram direção hidráulica, né, que era o Uno. Hoje eu tenho um, eu falo que a diferença de conforto é totalmente diferente. Você entra no carro, você fala até, né, assim, eu estou na minha cama aqui. E aí eu falei assim, de carro melhor que esse aqui não existe. Por quê? Quando você tem uma coisa inferior, e você nunca experimentou algo superior, não faz diferença. Para você ali, o Uno é o melhor carro. E aí quando eu entrei no Siena, eu falei, Jesus amado, que carro que é esse? Se tem isso, se tem aquilo. Era uma coisa, para nós, era novidade, a coisa mais surreal do mundo. E aí depois ele foi e comprou uma Estrada. Aí eu falei, gente, eu achava que não tinha carro mais confortável não, Siena não, mas tem. Por quê? Porque a cada vez que passa, as coisas vão surgindo. E nós, não que você precisa se adequar ao padrão do mundo, mas você precisa crescer. Opa, peraí, eu fiz, né, me formei aqui hoje, mas eu posso fazer algo mais. Eu sei que eu posso crescer ainda mais. A nossa vida, ela precisa ser assim. Eu já cheguei aonde eu queria, beleza, mas eu sei que eu posso investir em algo maior ainda. Nós nunca podemos parar um lugar onde nós estamos, não. Por quê? Porque a partir do momento que nós paramos, nós começamos a só existir, nós perdemos os nossos sonhos e nós começamos a nos tornar pessoas vazias, que só anda pelo mundo, aquela pessoa que só... Você fala com ela assim, o que você quer da vida? O que você quer ser na vida? Nada. Agora uma pessoa que ela tem propósito, ela pode ter, você pode olhar e falar assim, não, a pessoa tem a casa chique, o carro chique, o que você quer ter da... Não, eu quero continuar estudando, porque eu quero fazer isso, isso e isso. Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Não, eu quero comprar um outro carro, porque eu quero abençoar a vida de outra pessoa. Isso são pessoas que têm propósito. Ah não, hoje eu sou ricaça, eu sou dono do mundo. Tem alguém aqui assim? Mas vai ter em nome de Jesus. Tenho dinheiro demais, e agora o que eu quero fazer? Eu vou doar meu dinheiro para a ONG, para abençoar as famílias carentes, para abençoar as crianças que não têm condições. Isso são pessoas que têm propósito. São pessoas que têm um foco, que têm um rumo para poder seguir. Há um ano atrás, nós vivemos aí, né, o Brasil praticamente parou com a greve dos caminhoneiros. Quem lembra da greve dos caminhoneiros? Que aí todo mundo cruzou os braços, os caminhoneiros cruzou e falou assim, nós não vamos trabalhar não. Queria reajuste de salário, um tanto de outra coisa. E aí, todo mundo ficou naquela, os caras sofreram, a gente viu, mas depois que voltou, alguém vê caminhão rodando na rua aqui? Quem vê? Para lá e para cá. Por quê? Foi chamado para aquilo. Independente do salário que ele ganha, é claro que merece um reajuste, merece mesmo, tem família para sustentar, o trabalhador ele é digno do seu salário, mas você percebe que a minoria desistiu, eu vou mexer com outra coisa, que esse negócio não é para mim não, mas a grande maioria continuou, por quê? Porque foram chamados para aquilo, independente da situação, não, beleza, parou, agora vão, arregaçar as mangas e bora continuar. Na vida você pode pausar, o que você não pode é parar. Existe um momento que você fala assim, meu Deus do céu, janeiro eu estava aqui, tinha 4 anos que eu tirava férias, mas que eu estava na igreja, com aquela coisa de igreja, e chega um tempo que a gente fica assim, eu preciso conhecer o Brasil, né, preciso conhecer Citrolândia, que é meu bairro, que tem há tanto tempo que eu não ando, um sábado à noite eu preciso ir em uma outra igreja, que era uma coisa que eu não fazia há tempo. E aí eu falei assim, eu vou tirar férias. Você fica com um aperto no coração, que você fica assim, ai Senhor, será que eu estou pecando de não ir na minha igreja? Mas não, a gente precisa às vezes dar um descanso para a nossa mente, mas o que nós não podemos é parar, é abandonar tudo e falar assim, acabou. Por quê? No mundo tereis aflições. O dia difícil, Jesus já disse, você vai ter, você vai passar, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Na Bíblia não fala, porque eu venci, vocês vão vencer, ele fala, porque eu venci. Mas isso nos dá o quê? Esperança. Porque a partir do momento que eu quero ser igual a Jesus, eu entendo que se ele venceu, eu também posso vencer. Isso aqui é momentâneo. Que todas as aflições que nós passamos aqui são coisas passageiras. Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. E a tribulação em Romanos 5 vai dizer que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Só uma pessoa madura consegue ter esperança. Consegue ter um caráter aprovado
e consegue ter esperança. Por quê? Porque já passou por todos os processos, já passou pelo processo da tribulação, dentro do processo ela perseverou, ela teve o seu caráter aprovado, e aí chega naquele momento que, quando chega uma situação igual àquela, ela fala assim, isso aí é conversa fiada, eu já sei já. Já tá falando mal de você lá, é? Deus abençoe a vida dele, não é o primeiro, nem vai ser o último. Isso é o quê? Maturidade. Já passou tantas situações atrás, que não é que não aprendeu a não se importar, aprendeu a ter maturidade para suportar. São duas coisas totalmente diferentes. Você olha e você fala assim, nossa, que prédio grande que é esse, que não cai não. Por quê? Foi bem estruturado. Teve um momento ali que tiveram que cavar fundo, jogar cimento lá dentro, fincar o alicerce lá, e fazendo. Aí foi tudo num dia só e colocou, não, levou tempo. Fizeram uma parte, depois fizeram outra, depois outra. Deus é assim. Às vezes a gente olha pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa parece que ela, uma pessoa sábia, Não, ela é sábia hoje, mas você vai olhar a história dela lá atrás, ela já teve um caráter aprovado em várias áreas da vida dela. Ela já passou por várias coisas, por várias situações, que Deus foi lapidando, foi moldando ela, e aí hoje ela consegue transformar isso em testemunho, história para poder abençoar a vida de outras pessoas. Deus, Ele faz isso. O que a gente precisa entender é que nós somos chamados com um propósito. Aí eu te pergunto, qual é o seu propósito? Para que você foi chamado? Para que você está aqui hoje? Você olha para a sua vida e fala assim, para que eu existo? Já parou para pensar nisso? Várias vezes na minha vida, quando eu pensei em desistir, e eu falo que isso recentemente, esse ano, final do ano passado, eu comecei a pensar de uma forma diferente. Aí minha mãe sempre falava assim, quando você nasceu, só Jesus na causa, porque tinha que ficar com você um mês no hospital, e você nasceu praticamente morto, porque alguém pegou na minha barriga e fez, a Thais está ouvindo ali, está até rindo, e fez macumba na minha barriga, e fez sei lá o que fez, e você nasceu praticamente morto. E aí uma missionária foi lá na igreja e fez a oração para você, e aí depois de um tempo você foi sair do hospital. Estava todo entubado, não podia te visitar, cheio de agulha na cabeça e tal, aquela coisa toda. Aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, eu estou aqui pensando em desistir, mas para que Deus me trouxe para cá? Para que Deus permitiu eu viver há 22 anos atrás? Será que foi à toa? Eu poderia ter falado assim, eu vou trazer esse menino logo. Aí eu paro e penso na minha história lá atrás. Você já parou para pensar na sua? Você fala assim, para que eu vou desistir aqui hoje, se já passei tantas coisas lá atrás? Coisas até piores. Aí às vezes em uma pedrinha, ao invés de você pegar ela na mão e falar assim, não, isso aqui eu já sei o que é. Não, você deixa te acertar e fala assim, ai meu Deus, vida. Nós precisamos aprender a perseverar, a ir de encontro àquilo que nós queremos, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus te chamou para pregar, que você pregue com o seu melhor. Se Deus te chamou para cantar, que você cante com o seu melhor. Se for para servir, que você sirva com o seu melhor. Se for para, Deus me chamou para ser mãe, hoje eu sou mãe. Que você seja mãe, que você seja pai, mas faça tudo com o seu melhor. O que nós não podemos é desistir. Deus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para derrota, não. Eu não estou falando que nós só vamos ter vitória, mas nós não vamos ter dias difíceis. O que nós precisamos é perseverar. Estava até contando a história do cara da Honda, eu nem sabia. Meu pai tá assim, o cara já faliu várias vezes, tentou fazer um carro, tentou fazer não sei o que, tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, até que por um momento ele foi lá, pegou um motor, colocou numa bicicleta, todo mundo achou aquilo incrível, e aquilo ali foi só desenvolvendo, foi só aperfeiçoando. Hoje está aí a Honda, uma das maiores marcas do Brasil. O cara do Facebook, começou lá, criou um site de bate-papo, Face Mesh, e aí foi divulgando para um, divulgando para outro, divulgando. Quando foi ver, o negócio estourou. Mas para aquilo levou o quê? Um tempo, uma dedicação. Até que chegou um ponto que quando eles estavam atingindo quase 1 milhão de pessoas que estavam seguindo a página, que tinham se cadastrado no Facebook, o cara vai lá, o cara que tinha ajudado ele vai lá e trai ele. Leva ele na justiça, querendo parte dos bens, falando que ele que tinha criado, ele que tinha tido a ideia. Foi um momento difícil dele. Mas imagina se ele tivesse desistido, entregado tudo, falado assim, você é meu melhor amigo, você me traiu, eu desisto disso aqui tudo, pega tudo para você. Imagina. É a rede social hoje que tem mais pessoas conectadas, mais pessoas logadas, sei lá. E aí foi uma comprando a outra, por quê? Perseverança. Todo mundo tem o seu dia mau, tanto o ímpio
quanto crente. Às vezes fala assim, nossa, mas é só porque eu sou filho de Deus. Não. Já poderia ter falado assim, nossa Deus, você está matando só os meus filhos, e logo eu, que sou íntegro, que sou um homem reto, que ando nos caminhos do Senhor. Mas e o filho do ímpio também que sofre, que morre? Já parou para pensar nisso? Não, Deus, mas é porque eu estou passando essa necessidade aqui, eu sou seu filho. Mas Deus criou também o ímpio. Tem gente ímpia também que passa fome. Muitas vezes nós agimos com egoísmo, querendo que Deus haja ao nosso favor, olhando somente o nosso umbigo. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para levar a glória de Deus. Eu não estou falando aqui que você tem que ser ignorante, você tem que se acomodar na situação que você vive, não. Mas você precisa entender que da mesma forma que você está passando hoje, pessoas também que não conhecem a Deus estão passando, e até muitas vezes pior do que você. E estão tendo forças para suportar. Aí eu te pergunto, vai desistir? Vai parar? Para Deus te moldar, isso precisa de um tempo. Você não é a mesma pessoa, eu não sou o mesmo Felipe de há um ano atrás, eu não sou o mesmo Felipe de há 10 anos atrás. Tem coisa que eu olho para trás e fico assim, nossa, não acredito que eu fazia isso, não acredito que eu postava foto assim, olha que trem estranho. Por quê? Com o tempo a gente vai mudando. Você mesmo vai se olhando no espelho e vai falando assim, eu tenho que mudar isso aqui. O físico, né, o estético mesmo, eu sei que não tem como. Mas algumas coisas que pode eu vou mudando. Minha forma de falar, a minha forma de pensar. Nós somos muitas vezes dominados pelos nossos pensamentos. O que eu deixo descer para o meu coração, eu fico pensando naquilo, eu fico remoendo aquilo, até que aquilo comece a se tornar a minha realidade. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. O que Deus quer de nós é uma igreja madura. Mas nós só vamos amadurecer quando nós aprendermos a passar pelos processos da vida. Deus, Ele fez a promessa, talvez você está assim, eu estou esperando a promessa acontecer, e o que eu faço nesse meio tempo? Existe esse meio tempo que se chama processo. Enquanto você está no processo, viva. Seja a sua melhor versão, como diz a pastora Thalita Pereira. Seja o melhor pai, o melhor irmão, o melhor filho, o melhor aluno, o melhor funcionário. E através disso, Deus ele vai te moldando, Ele vai aperfeiçoando o que Ele tem para aperfeiçoar na sua vida. E quando chegar lá na frente, você vai olhar e vai falar assim, realmente, valeu a pena. Só para fechar, eu trabalho hoje numa empresa, e há um tempo atrás uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas parece que Deus te abençoa tanto, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu falei assim, mas ninguém sabe o tanto que eu já chorei aqui. Porque as pessoas às vezes só olham, né? E falam assim, nossa, que bênção que fulano é. Mas ninguém sabe o tanto que você chorou. Ninguém sabe o momento difícil que você passou. Eu tenho 22 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16. E aí a minha oração sempre era, Deus, eu quero trabalhar numa empresa como menor aprendiz, que depois eu volte para essa empresa. Eu orava 3 horas da manhã, e orava, aquela coisa toda, até que Deus foi, né, achou graça e me concedeu. Eu comecei a trabalhar, depois de 11 meses eu saí, o contrato acabou, fui para outra empresa, depois de 1 ano e 4 meses nessa empresa, pedi conta e voltei. Deus abriu as portas e eu voltei. E aí, quando começou ali, eu via que, hoje eu olho para trás e falo assim, todo momento que eu passei, era o meu processo. Eu não falo que hoje eu estou na condição perfeita, eu já estou no cargo, né, no mega cargo, não. A condição que eu estou hoje é boa, mas quando eu começo a olhar para trás, eu fico assim, olha da onde que Deus me tirou e o que eu estou me tornando hoje. Eu já estou saindo da fase de jovem e indo para a fase adulta. E eu falo que algumas situações que eu passei lá atrás foram para me amadurecer. Porque hoje eu paro e penso, eu fico assim, gente, na posição que eu ocupo hoje, até a minha forma de falar, ela tem que mudar. Isso a gente vai ganhando o quê? Maturidade. Porque aquela menina, ela não pensa nem nisso. Eu falo de qualquer jeito mesmo, eu não estou nem aí para nada. Se eu estou aqui hoje eu estou, se eu não estou nem aí. Não. Nós vamos adquirindo com o tempo maturidade. Você fala assim, hoje eu trabalho aqui, mas não é que eu tenho que puxar saco, mas eu tenho que fazer o meu melhor, primeiro, porque eu sirvo a Deus, segundo, porque eu preciso trabalhar, e eu sei que lá na frente, Deus ele vai me recompensar por isso. Eu vou adquirir experiência, tanto na minha vida profissional, vou adquirir experiência, né, a pessoa que ela é casada há tantos anos, vai adquirir experiência na sua vida sentimental. Por quê? Porque ela decidiu perseverar. Ela está ali não por obrigação, mas porque eu temo a Deus, e porque eu preciso fazer o meu melhor. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para desistir. Você pode até fazer uma pausa, mas o que você não pode é parar.
Deus, Ele te chamou para viver coisas que você nem imagina. Só que se você decide parar hoje, talvez essas coisas não aconteçam. A gente fala assim, eu vou parar mesmo, porque independente do que eu fizer, Deus Ele vai cumprir o que Ele tem para cumprir na minha vida. Opa, peraí. Algumas coisas, tem algumas atitudes que somos nós que tomamos na nossa vida. Algumas promessas somos nós que decidimos não viver. Assim como Sansão fez. Deus aparece para os pais de Sansão e fala assim, olha, seu filho vai ser cheio do Espírito Santo. Ele foi chamado para começar a libertar o povo das mãos dos filisteus. Sansão, eu fico assim, gente, o cara já tinha a palavra-chave ali do chefe maior, do cara, de Deus. E aí o que ele faz? Ele desperdiça tudo. Ele mesmo, com as próprias atitudes dele, começa a desperdiçar aquilo tudo que Deus tinha colocado nas suas mãos para fazer com mulheres. Até o momento que ele é envergonhado, e aí quando chega lá no tempo que ele estava amarrado já nas pilastras, ele pede perdão, Deus perdoa sim, mas a consequência ele viveu. Então que você não viva as consequências de escolhas erradas na sua vida. Ele tem o melhor para todos nós, sim. Alguns momentos difíceis nós vamos passar, sim, mas tem de bom ânimo. Jesus, Ele venceu, e eu tenho certeza que se nós perseverarmos, nós também iremos vencer este mundo. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Os meninos vão cantar aqui o último louvor. Enquanto eles ministram, eu queria que você fechasse seus olhos, refletisse em tudo que foi dito aqui hoje, e depois eu quero orar junto com você. Então feche seus olhos nessa manhã, faça dessa canção a sua oração em nome de Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra. O recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, você achar eu quero. Ao Senhor Deus a vida dos nossos irmãos, a vida, Pai, dessa pessoa que chegou aqui hoje ou que está nos assistindo, Pai, que por algum motivo Deus tem pensado em desistir, tem pensado em parar, tem pensado em largar tudo, Pai, mas nós sabemos, Pai, que fiel é o Senhor que nos fez a promessa, fiel é o Senhor, Pai, que nos chamou, e é o Senhor, Pai, que há de nos honrar, Pai. E nessa manhã, Pai, eu apresento a vida de cada um, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar, Pai, esperança, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que a partir do momento que nós tivermos forças, Pai, para vencer a tribulação, isso gera em nós um caráter aprovado, Deus. E é o que eu te peço nessa manhã, Deus. Fortalece, Pai, os meus irmãos. Fortalece, Pai, essa pessoa, Pai, que está nos assistindo, Pai, pela sua casa. Que talvez, Pai, se sente desmotivada, se sente, Pai, sem força, Deus, para fazer nada, Pai. Que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor possa visitar cada um, Deus. Que o Senhor possa fazer uma obra sobrenatural. É o que nós te pedimos, Pai. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa manhã eu queria orar por você. Talvez você nunca conheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você que um dia já conheceu Jesus, já andou nos caminhos do Senhor e hoje você decide voltar, você quer se reconciliar com o Senhor.
Tem alguém nessa manhã que deseja aceitar a Jesus ou que quer se reconciliar com Ele? Amém. Se não tem, que o Senhor possa te abençoar. E lembre-se, maior é aquele que te fez a promessa. Se Deus te chamou, não desista. Amém? Coloque sua mão na sua cabeça. Pai, eu abençoo, Deus, a nossa ida para casa. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal. E que nós venhamos ter, Pai, um domingo, Pai, excelente. Uma semana, Deus, abençoada, Pai. Nós possamos viver, Pai, a partir de hoje, Pai, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, Deus, tira todo o pensamento maligno, tudo aquilo, Pai, que não condiz com a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a ser servos fiéis, pessoas, Pai, de bom coração. É o que eu te peço, Pai, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, vá em paz, que o Senhor te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida. Meu